Bem-vindos mais uma vez à Igreja Internacional de Mudanças de Vida. E acredito que Deus nos conectou nestes tempos em que estamos vivendo para que possamos ser a melhor versão de nós mesmos, para que possamos experimentar tudo o que Deus tem para nós. Quero rezar por você agora, para que você experimente tudo o que Deus tem para você esta semana, este mês, este ano, o resto de sua vida. Seus melhores dias são seus próximos dias. Eu profetizei e declaro o nome de Jesus. Obrigado, Pai, por ter dito que íamos de glória em glória. Que de fé em fé, que nosso caminho está ficando cada vez mais brilhante até o dia inteiro. Eu oro por uma manifestação mais brilhante de cura, uma manifestação mais brilhante de sabedoria e favor, cercando cada um de nós como um escudo. Eu oro por cada pessoa que está lutando com a ansiedade. Falo de paz por você agora. Todos lutando com o trauma, com o medo, com a preocupação, falo paz, cura, totalidade em nome de Jesus. Para aqueles que têm necessidades que não podem atender agora. Pai, obrigado por satisfazer todas as suas necessidades, suprir todas as suas necessidades, de acordo com suas riquezas e glória em Cristo Jesus. Obrigado por curar do topo de suas cabeças, até as plantas de seus pés. Obrigado por sua presença, Senhor, trazendo alegria, trazendo felicidade, paz sobrenatural em nome de Jesus. Amém. Bem, nas últimas semanas, temos aplicado Romanos 8,28 em nossas vidas, certo? Pois Deus faz com que todas as coisas trabalhem juntas para o bem daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito, que o amam e são chamados de acordo com o seu propósito. Ele não faz todas as coisas, mas ele faz com que todas as coisas trabalhem juntas para o bem. Ele está trabalhando nos bastidores para trazer sua vontade para passar em sua vida. Ele está fazendo coisas em nossas vidas que não podemos ver, maiores do que o que vemos, maiores do que o que vemos, maiores do que o que vemos, maiores do que o que poderíamos pedir esperança ou imaginar, também. Na verdade, essa escritura em Romanos capítulo 8, versículo 28 até versículo 30, eu quero ler isso para você a partir da Bíblia Mensagem. É muito poderoso. Diz que Deus sabia o que estava fazendo desde o início. Você sabe que Ele sabe o que Ele está fazendo em sua vida, certo? Deus sabia o que estava fazendo desde o início. Ele decidiu desde o início moldar a vida daqueles que o amam ao longo das mesmas linhas que a vida de seu filho. O Filho está em primeiro lugar na linha da humanidade que Deus restaurou. Vemos a forma original e intencional de nossas vidas lá nele, em Cristo. Depois que Deus tomou essa decisão de como seus filhos deveriam ser, Ele seguiu chamando as pessoas pelo nome, incluindo o seu. Depois que Ele os chamou pelo nome, Ele os colocou em uma base sólida com Ele. Você foi feito a justiça de Deus justificada em Cristo. E então, depois de estabelecê-los, Ele permaneceu com eles até o fim, completando gloriosamente o que havia começado. Agora mesmo Deus quer que você saiba que Ele está ficando com você até o fim. Você sabe por que eu encorajo todo mundo a ficar com Ele. A maior lição na vida que você provavelmente pode aprender é ficar com ela. A maior lição da vida, em qualquer área da vida, fique com ela, fique com ela. Quando você fica com algo, você vai ver a vitória no final, você vai ver o progresso no final, mas Deus fica conosco. Não é ótimo, já que Ele ficou com eles até o fim, por que ficamos com Ele? Porque Deus permanece conosco, completando gloriosamente o que Ele havia começado. Enquanto Deus está gloriosamente completando o que Ele começou em sua vida, qual é a sua parte? Qual é a minha parte? Enquanto Deus está fazendo o que sempre pretendeu fazer, o que podemos estar fazendo que Deus sempre pretendeu que fizéssemos? E se eu posso dizer isso em poucas palavras, eu diria: se você pudesse resumir o glorioso propósito de Deus para a sua vida no final do dia, é simplesmente para trazer glória a Ele. Que no final do dia, no final de cada explicação, de cada versículo da Bíblia,
de cada época da vida, nossas vidas são destinadas a trazer glória a Deus. Isso não significa que trazemos glória a Ele por sermos perfeitos. Lembre-se, somos pessoas descoladas por aqui, pessoas felizes e imperfeitas. Pessoas felizes e imperfeitas trazem glória a Deus e sua glória vivificante a Deus não tem nada a ver com sua perfeição. Eu vou te mostrar o que isso tem a ver. Há 5 coisas que quero te mostrar. Eu chamo isso de 5 passos para o propósito final de Deus para a sua vida. 5 passos para o propósito final de Deus para a sua vida. E, a propósito, qual é o propósito final de Deus para a sua vida? Para lhe dar glória, em última análise, para lhe dar glória. Cantamos sobre isso no Natal. Nós lhe damos toda a glória, e cantamos em outras canções também. Mas este é o nosso propósito final na vida para dar a Deus a glória que Ele merece, que nossa vida refletiria o que Ele pretendia que refletisse. Que nossa vida se pareceria com o que Deus pretendia que parecesse sua intenção original para a sua vida, sua intenção final para a sua vida. Isso é o que significa dar glória a Deus. Quando pecamos, a Bíblia diz por todos, pecamos e ficamos aquém da glória. Isso significa que ficamos aquém de ser tudo o que pretendíamos que Ele pretendesse fossemos. Portanto, se nos tornarmos tudo o que Ele pretendia que fossemos. Essa é uma vida que lhe dá glória. Coloque-se em suas mãos e permita que Ele faça com que você cumpra sua intenção final para a sua vida. E há 5 passos que você pode dar para cumprir a intenção final de Deus, o propósito final de Deus para a sua vida, que então lhe dará glória. E eu vou compartilhá-los com você. Na verdade, vou apenas dizer a vocês, quando olhamos para nossas vidas, cada um de nós, nossa vida é uma história e a vida de todos, certo? Todo mundo tem uma história e a vida de todos é uma história. E para cada um de nós na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano, na próxima década, na próxima temporada de sua vida, isso vai incluir erros. Vai incluir dores de cabeça. Vai incluir curvas erradas. Vai incluir tempos difíceis. Vai incluir decisões difíceis. Vai incluir incerteza. E embora inclua todas essas coisas, está tudo bem. Muitas dessas coisas parecem negativas, mas a vida inclui algumas coisas negativas. Mas em tudo isso, está tudo bem. Porque o propósito de Deus para você não é para ser misterioso. O propósito de Deus para você não é para ser turbulento e não certo. Não tenho certeza do que seu glorioso final para você é para ser. O propósito de Deus para você é simples: obter glória de sua vida, obter glória de sua vida, dando glória a Deus. Esse é o propósito final de sua vida. E você nunca será feliz na vida. Você nunca estará verdadeiramente satisfeito na vida até que faça o que foi criado para fazer. Dê-lhe glória. Você não pode sempre controlar os altos e baixos da vida, pode. Mas a única coisa que você pode fazer, a única constante em sua vida. Se você receber isso, você terá tudo. A única coisa que você pode fazer constantemente na vida é dar glória a Deus. Quando você estiver no topo da montanha, você pode dar-lhe glória porque Ele te levou lá. Quando você estiver no fundo do vale, você pode dar-lhe glória porque Ele está com você lá. Precisamos ouvir que quando você está no topo da montanha, você pode dar glória a Deus porque Ele o levou até lá. Quando você estiver no fundo do vale, você pode dar glória a Deus porque Ele está com você lá, e Ele nunca vai deixá-lo nem abandoná-lo. Certo? Assim, em Romanos capítulo 4, descobrimos como dar glória a Deus.
5 passos para o propósito final de Deus para a sua vida ou 5 passos para dar glória a Deus. O que eles estão em Romanos capítulo 4, versículo 11, veja isso. E diz que Abraão recebeu o sinal da circuncisão, um selo da justiça da fé, que ele tinha ainda incircunciso, que ele poderia ser o pai de todos os que creem, embora eles são incircuncisos. Para que também a eles fosse imputada a justiça, e o pai da circuncisão, aos que não somente são da circuncisão, mas também são os que andam nos passos da fé de nosso pai Abraão, que teve quando não era circuncidado. Isso é muita circuncisão acontecendo nesta passagem aqui. Mas eu quero que você veja que o foco final deste versículo são os passos da fé de nosso pai, Abraão, os passos da fé de nosso pai, Abraão. Isto é o que dá glória a Deus. Seguindo esses passos de fé de nosso pai, Abraão, quais são esses passos? Saltamos para o versículo 16 e vemos quais são esses passos. Ele diz, para aqueles que são da fé de Abraão, que é o pai de todos nós, versículo 17, como está escrito, um pai de muitas nações, eu te fiz na presença de quem ele creu, mesmo Deus que dá vida aos mortos e chama a existência que ainda não existe. Versículo 18, na esperança contra a esperança, ele creu, falando de Abraão aqui. Na esperança contra a esperança creu, para que se tornasse pai de muitas nações. De acordo com isso, que tinha sido falado. Assim será a vossa descendência, sem se enfraquecer na fé contemplou agora o seu próprio corpo, como morto, desde os 100 anos de idade, e a morte do ventre de Sara. No entanto, com respeito à promessa de Deus, alguém tem que dizer amém. No entanto, com respeito à promessa de Deus, ele não vacilou na incredulidade, mas cresceu forte na fé, dando glória a Deus e tendo plena certeza de que o que Deus prometeu que ele também era capaz de realizar. Há algumas coisas poderosas aqui nesta passagem das Escrituras. E esta é a passagem que inclui os 5 passos simples ou os 5 passos para o propósito final de Deus para a sua vida. Os 5 passos para dar glória a Deus com sua vida. Como você dá glória a Ele com sua vida? Porque no final desse versículo, no versículo 20, ele diz ainda com respeito à promessa de Deus, ele não vacilou na incredulidade, mas cresceu forte na fé, dando glória a Deus e estando plenamente certo de que o que Deus havia prometido, ele também era capaz de realizar, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Todo o propósito da vida é dar glória a Deus, dar glória a Deus. Não queremos dar a glória às pessoas. Não queremos dar a glória a nós mesmos. Não queremos dar glória aos acidentes. Nada merece a glória. Nada merece ser o foco de tudo na vida, exceto Deus. Nada merece ter toda a atenção, todo o foco, todo o louvor. Isto é o que a vida deve ser. Isto é o que nos faz verdadeiramente felizes. Não estamos felizes quando podemos testemunhar algo incrível, mas ainda assim não elogiamos, não podemos dizer nada sobre isso. Não ser capaz de ser grato por isso, se você tivesse ingressos para o Super Bowl ou ingressos para um jogo da World Series que você poderia ir lá e você poderia assistir ao jogo, mas você nunca poderia levantar as mãos. Você nunca poderia aplaudir ou nunca poderia gritar, você nunca poderia dizer sim quando sua equipe marca. Imagine como seria a vida. Se você pudesse apenas testemunhar a vida e testemunhar as coisas gloriosas que acontecem, mas você não poderia louvar essas coisas. Estamos destinados a dar expressão ao bem em nossa vida. Devemos dar expressão de louvor na vida e Deus merece o maior louvor final. Portanto, Ele merece toda a glória e dar glória a Deus é simples. Damos glória a Deus quando seguimos os passos da fé de nosso pai, Abraão. E quais são esses passos? Número 1. É encontrado no versículo 18. Na esperança contra a esperança, ele acreditava. Amado,
Se você pode compreender isso, o que dá glória a Deus, é que quando parece em qualquer área de sua vida, não há esperança de que, mesmo contra a esperança, você acredita. Mesmo quando parece que não há esperança, você acredita. Mesmo quando parece que nunca pode acontecer, você acredita. Mesmo quando parece impossível, você acredita. Isto é o que dá glória a Deus. Quando parece impossível, você acredita. Quando parece que não pode acontecer, você acredita. Quando parece que pode acontecer, você acredita. Quando parece que isso nunca vai acontecer, você acreditou em Jesus. Lembre-se de quando ele disse a Marta e Maria, ele disse, eu não lhe disse se você acreditava que veria a glória de Deus. Se você acredita que veria a glória de Deus. Se você acreditasse, estaria dando a glória a Deus e, portanto, veria a glória de Deus, se você acreditasse. Na esperança contra a esperança, ele acreditava. Passo número 1 em dar glória a Deus no cumprimento do propósito final de Deus para a sua vida. Acredite, não importa o que pareça. Acredite, não importa o que os outros dizem. Acredite, não importa o que você sente. Acredite que Deus é. E que Ele é um galardoador daqueles que creem e o buscam. Concentre-se nele e no que Ele fez na vida. Na esperança. Contra a esperança ele acreditava. E então ele se tornou o que ele se tornaria para que ele pudesse se tornar um pai de muitas nações. De acordo com isso, que tinha sido falado socialmente, seus descendentes se. Paulo está citando Gênesis capítulo 15, capítulo 12, capítulo 15, capítulo 17 quando Deus falou a Abraão e disse assim, será sua descendência. Paulo está nos dizendo que, embora não houvesse razão para ter esperança, Abraão acreditava no que havia sido dito. Então, seus descendentes serão. Ele acreditava no que havia sido dito. Creia no que a palavra de Deus disse. Crede que estáis curados por suas pisaduras. Não importa o que pareça, acredite que toda a sua família está vindo para Jesus. Não importa o que pareça. Acredite que você é a cabeça e não a cauda, não importa como se sente. Acredite que você vai receber a promessa de que você permaneceu ou a promessa que você acreditou ou a promessa que Deus fez. Acredite contra toda esperança, ele acreditou. O segundo passo que Abraão nos explica, diz que sem se tornar fraco na fé, ele contemplou seu próprio corpo, agora tão bom quanto morto. Isso é algo que precisamos clicar 2 vezes. Diz que, sem se enfraquecer na fé, contemplava seu próprio corpo. Na vida, se você olhar para algo do jeito que é tantas vezes, teremos nossa coragem. Temos nossa motivação. Recebemos nossa felicidade pelo que vemos. Mas se você pudesse ver isso, o que Deus está tentando passar para nós é que Abraão contemplou seu próprio corpo. Abraão está reconhecendo que seu próprio corpo está agora tão bom quanto morto, mas ele não permitiu que o que as coisas pareciam fizesse com que ele se tornasse fraco na fé. Nossa fé não está no que parece sem nos tornarmos fracos na fé. Ele contemplou seu próprio corpo. Agora, é como se estivesse morto. Em outras palavras, ele sabia que tinha 100 anos. A fé não significa que você finge que não tem, que você não tem um problema. A fé não significa que você finge que não tem um relatório médico ruim. Fé não significa que você ignora o que parece. Fé não significa que você se recusa a reconhecer o que parece. Fé significa que mesmo quando você avalia o que parece, sua fé não é enfraquecida. Mesmo reconhecendo que seu corpo estava quase morto porque tinha 99 anos e a morte do ventre de Sara, ele não permitiu que o que viu tornasse sua fé fraca. Quando Jesus seguiu Jairo, quando Jairo disse, Senhor, vem,
peço-te, a minha casa. Minha filha está doente. Quando Jesus foi com Jairo, como ele estava indo, a filha morreu. Relataram ao pai enquanto Jesus estava com ele: não incomodem mais o mestre, a menina está morta. Jesus disse: apenas creia, apenas creia. E eu realmente quero encorajá-los quando olhamos para algo, como realmente é, não temos que permitir que isso nos torne fracos na fé. Podemos simplesmente reconhecer o que é, e pode até piorar. Mas não vamos deixar que a presente condição da nossa vida dite a nossa fé. Então, número 1, contra a esperança, ele acreditava. Segundo, sem se tornar fraco na fé, ele viu o que parecia, mas não permitiu que a condição atual enfraquecesse sua fé. Não permita que sua condição atual enfraqueça sua fé no que Deus disse. Número 3, versículo 20 diz ainda com respeito à promessa de Deus. Eu amo este versículo, mas com respeito à promessa de Deus. No entanto, com respeito, temos que respeitar a promessa de Deus. Respeito é simples. Significa se afastar de tudo mais e olhar apenas para uma coisa. É realmente semelhante à palavra medo de uma boa maneira. O temor de Deus é respeito de Deus, respeito à promessa de Deus. Em outras palavras, a Bíblia diz que esta palavra significa se afastar de tudo mais e focar em uma coisa: respeitar a promessa de Deus, não importa o que pareça. Respeite a promessa, não importa como se sinta, respeite a promessa. Não importa o que alguém diga sobre isso, respeite a promessa de Deus. E então observe isso. Número 4. Ele não vacilou em incredulidade. Estes são os passos que dão glória a Deus. Ele não vacilou em incredulidade. A maneira como vacilamos na incredulidade é olhando para a promessa de Deus, e então nos perguntando se Deus pode fazer isso. Focando na promessa de Deus e não tendo certeza de que isso pode acontecer. Há uma cura para a incredulidade. A cura para a incredulidade é alimentar-se de fé. Se você passasse fome, se passasse fome em seus medos e alimentasse sua fé, você não vacilaria na incredulidade. Toda vez que você vacilar, alimente sua fé. Ele não está dizendo para ser perfeito. Ele está dizendo que não vacilou em incredulidade. Então, se você está vacilando na incredulidade, o que dá glória a Deus é quando você está vacilando, alimente sua fé. Todos nós vamos vacilar às vezes. O que vamos fazer sobre isso? Nós alimentamos nossa fé. Ele não vacilou em incredulidade. Porque ele alimentou sua fé. Temos que alimentar nossa fé. A maneira como alimentamos nossa fé é continuar a voltar às promessas de Deus e falar essas promessas. Reze essas promessas. E então você começa a vacilar e você não tem certeza, volte para a promessa de Deus. Fale de novo, volte para a promessa de Deus. Graças a Deus por isso de novo. Volte para a promessa de Deus e declare-a então. Profetize essa promessa da sua boca. Ele não vacilou na incredulidade, mas cresceu forte na fé. A única maneira de crescer forte na fé é alimentar sua fé. A única maneira de lidar com a incredulidade é privar a incredulidade e alimentar sua fé. E então, ele diz, dando glória a Deus, número 5, tendo plena certeza de que o que Deus havia prometido, ele também era capaz de realizar. Aqui você tem os passos da fé de nosso pai, Abraão. Estes são os passos que dão glória a Deus.
Qualquer um pode acreditar quando tudo está indo bem, mas o que dá glória a Deus é contra a esperança. Você acredita? O que dá glória a Deus é que, sem se tornar fraco na fé, quando você vê a condição atual, você não permite que isso dite sua fé. O que dá glória a Deus é quando você respeita a promessa de Deus, se afasta de tudo o mais, se afasta do que todo mundo diz. Afaste-se da opinião de todos e respeite a promessa de Deus. Tenho tanto respeito pela promessa de Deus por causa daquele que fez a promessa. A promessa de Deus é tão certa porque Deus, é impossível para Deus mentir. É por isso que respeito a promessa de Deus que dá glória a Deus. E número 4. Ele não vacilou na incredulidade, mas ele cresceu forte na fé. Dá glória a Deus. Quando você está assistindo aqui, juntando-se aqui, conectando-se aqui e alimentando sua fé e esfomeando suas dúvidas, alimentando sua fé, esfomeando sua incredulidade, alimentando sua fé, esfomeando suas ansiedades ou medos. Você tem que alimentar sua fé se quiser passar fome em sua incredulidade. E número 5. O que dá glória a Deus é ter plena certeza de que o que Deus havia prometido que ele também poderia realizar. Se você tomasse a decisão hoje. E cada momento quando a vida vem contra você, cada momento quando a vida bate em você nesses momentos, acredite contra toda esperança, acredite. Nesses momentos, não dê poder à condição atual. Não deixe a condição presente ditar o que você acredita. Respeite a promessa de Deus. Tenha respeito pelo que Deus disse, o que significa que eu não vou me concentrar na opinião de ninguém, exceto a de Deus. Estou tomando a opinião de Deus sobre mim. Estou tomando a opinião de Deus sobre você. Estou tomando a opinião de Deus sobre a vida. Isso é respeitar a promessa de Deus e alimentar nossa fé. Morrendo de fome nossas dúvidas, tendo plena certeza do que Deus prometeu que era capaz de realizar. É assim que você dá glória a Deus. E esses são os 5 passos para o propósito final de Deus para a sua vida. Não importa o que você está experimentando, não importa quando você está experimentando, isso é o que o honra e glorifica. Oremos juntos. Pai, obrigado por sua palavra. Obrigado por termos nascido para lhe dar glória. Nós somos criados para te dar glória e escolhemos uma vida de fé porque isso te dá glória em nome de Jesus. Amém. Agora, se você nunca recebeu Jesus Cristo como Salvador e Senhor, vamos orar juntos. Reze isso depois de mim. Você quer ter certeza de que está indo para o céu. Quando você morre para todos quantos o receberam, ele deu o direito de se tornar os filhos de Deus. Tudo o que você tem que fazer é recebê-lo. Reze em voz alta. Diga, Pai Celestial: eu recebo Jesus Cristo como meu Salvador. Acredito que Jesus morreu pelos meus pecados e ressuscitou dos mortos. De agora em diante, eu sou um filho de Deus. Agora, se você rezou essa oração, acredite em mim, Deus te ouviu. Acredite em mim, aconteceu. Acredite em mim, Deus tirou seu velho coração e te deu um novo. Você pode não sentir nada, mas Deus fez aqui, e Ele salvou você. É tão simples assim. Jesus fez tudo. Simplesmente acreditamos em parabéns. Se você orou essa oração, você pode ter certeza absoluta a partir deste momento, você está indo para o céu e você vai passar a eternidade com Deus e eu vou vê-lo lá. Se eu não vê-lo antes disso, eu vou vê-lo lá com certeza. E espero te ver na próxima semana, bem aqui. Mesma hora, mesmo lugar. A propósito, se você apenas orou essa oração para receber Jesus, confira o link em sua tela e certifique-se de obter uma cópia do meu livro, O Poder de uma Nova Vida. É absolutamente gratuito. Você pode baixá-lo em qualquer lugar do mundo. Basta verificar esse link logo abaixo. E mal posso esperar para vê-lo em nosso próximo culto.